Olá, Conexão Empresarial começa mais uma vez pela Doc TV entrando na sua casa. E eu quero agradecer a você que esteve nessas 6 temporadas acompanhando Conexão Empresarial. Comandei 4 temporadas, o meu amigo Lucas Lessa comandou a 4ª temporada. Inicio essa 6ª temporada agora na TV digital, mas eu tenho um momento de transição. A vida da gente é assim, são ciclos. E nesse momento eu venho despedir, fazer o último programa do Conexão Empresarial, não com tristeza, né? Com saudade sim, porque é um programa gostoso, é um filho que a gente pariu, geriu, e junto com essa equipe da Doc TV, junto com os amigos que há 6 anos estão fazendo esse programa, trouxe alegria para mim e para você. Mas não com tristeza, porque eu tenho um amigo, uma pessoa de um calibre jornalístico invejável e que vai melhorar ainda mais a qualidade do Conexão Empresarial, com grandes novidades, com uma revolução no conteúdo editorial do Conexão Empresarial. Então, hoje é um programa diferente, um bate-papo, é um rito de passagem, mas mais do que apresentar um entrevistado hoje, eu quero ter a honra de apresentar o novo apresentador do Conexão Empresarial, o meu amigo, jornalista Nuno Albuquerque. Seja bem-vindo agora ao programa que é seu, Nuno. É nosso, né? Sempre será nosso, porque esse programa que nasceu sobre a sigla FULI, e ele vai permanecer sempre com essa sigla. Agora está com 2 nomes, né? E que tem uma tradição, e a sigla FULI tem uma tradição na comunicação. Você tem uma responsabilidade que você sabe muito bem, né? Está lá no sangue. Para quem não sabe, o FULI, o irmão do FULI, meu colega de formação também na área de comunicação, hoje alçou voos maiores aqui do que a nossa região, está no Espírito Santo, na Record, grande jornalista na Record do Espírito Santo. Aí o FULI, então, ó, tem que fazer por merecer mesmo esse sobrenome da área da comunicação. E aqui no Conexão Empresarial a gente viu esse seu sangue fluindo aí, né? No fundo, ele quer largar nessa parte de gestão, de contabilidade, ele quer virar jornalista mesmo. Eu acho que é Essa é a ideia, né? eu acho que dá tempo de você fazer ainda uma faculdade e investir na carreira. E só lembrando que foi uma grande história, né? Meu irmão, ele é fruto de um sonho do curso de jornalismo aqui de Caratinga. Né? Ele foi aluno da Heloísa, sua esposa. É uma geração que foi marcada, assim, e que lançou grandes profissionais que estão aí no mercado, né? Na Sport TV, na Globo. Esse curso de comunicação, que assim, a gente fala do curso de comunicação, que fica parecendo bairrismo, e às vezes, hoje em dia, por exemplo, no início eu falava para as pessoas, eu via assim que o interlocutor ficava meio me olhando assim, não, mas na realidade, a verdade é essa, esse curso de comunicação aqui de Caratinga, ele foi um curso muito particular. Por quê? Ele na época, isso, né, no início dos anos 90, mais ou menos, ele foi todo formatado pela melhor turma de professores da UFMG, da área de comunicação. Então, era mentes que estavam, assim, no que se estudava na ponta da comunicação social no Brasil, sabe? E era uma efervescência, né? Exato. E acho que o momento, né? O momento da região e do país também era diferente, né? E você vê profissionais, inclusive na nossa região, mandar um abraço aqui, que sempre nos assiste pelo YouTube, o Carlos Henrique, jornalista lá em Manhuaçu, nosso colega, né? O Geilson também, o Clairton, que comanda a equipe de esporte na rádio lá de Manhuaçu e na TV, que nós e é tudo fruto daqui. Aqui no Vale do Aço também nós temos uma turma grande, sabe, na Globo, tivemos vários colegas nossos que passaram pela Globo e que ainda estão na Globo também. E o resultado dessa faculdade, desse sonho, a Doc TV é um resultado disso, né? Você vê vários colegas aqui, essa qualidade, vários entrevistados que eu trouxe aqui, Nuno. Quando eles viram a estrutura do estúdio, né? Nós estamos numa casa nova, né? Nós viemos para uma casa nova, uma estrutura, um investimento. E quando eles viam, eu falava assim, olha, tem televisões aí fora que são comerciais, né, que tem um objetivo comercial, não que tem não tem essa estrutura. Não, isso eu conheço e a geração de conteúdo. Então, é muito gratificante você ver, né, uma TV, esse projeto que foi um sonho,
que foi sonhado de forma coletiva, né? Citando aí Raul Seixas, né? Sonho que se sonha só é apenas sonho, mas sonho que se sonha junto se torna realidade. Por isso, Conexão Empresarial, fazendo até justiça aqui, ele tem, vamos dizer assim, 3 sobrenomes agora, né? Ele tem o Lessa lá do Lucas, o Albuquerque e o Fuli. O Lucas Lessa foi outro também, que fez direito aqui na instituição, mas no fundo ele queria fazer comunicação. Na verdade, todo mundo queria fazer comunicação. Mas eu acho também, assim, essa questão eu acho importante também a gente frisar isso mesmo. Porque sempre eu trabalho com televisão há mais, eu não vou falar aqui quanto tempo. Não vou contar tudo, né? Mas vocês terem ideia, antes dos anos 80, eu já trabalhava em televisão. E passei por várias televisões comunitárias, trabalhei em agências que trabalhavam com televisões grandes, comerciais. E uma questão assim, que eu construí nessa minha trajetória, com relação à televisão principalmente, a todos os meios de comunicação, mas principalmente a televisão que eu tive mais ligado, é que assim, não adianta você ter grandes equipamentos, alta tecnologia, HD, se você por trás não tem conteúdo, não tem aquele profissional que constrói, que pensa, que usa uma técnica de construção do seu texto, da informação, porque isso é muito sério, é muito sério. Então, assim, a gente, aqui, eu acho que a gente conseguiu conciliar bem essas duas coisas. Uma qualidade técnica excelente, a televisão hoje aqui, por uma televisão de uma cidade do interior, ela disputa de igual para igual com qualquer televisão, a nível técnico, qualquer televisão de capital. Agora, televisão universitária. Que tem uma televisão universitária, que construiu, exato, e construiu esse saber dentro da faculdade, não é? Essa técnica de construção da informação, de como levar a informação até o telespectador, você constrói lá dentro da faculdade de comunicação. Quer dizer, os meninos que estão aqui hoje trabalhando, assim, a grande maioria deles passou lá pela faculdade ou teve formação, por exemplo, muitos deles foram meus alunos, depois eu dei aula de comunicação há muito tempo. Então, assim, eu acho, eu falo muito isso aqui com a direção, que essa questão que é a principal, sabe? A gente está focado em quem está do lado de lá, não é? E nesse meio, não é? Nesse meio da questão desse instrumento que está aqui na sua garganta, que a função dele é simplesmente transmitir o que está aqui. Se aqui não tem nada, aqui não vai sair nada. É verdade. Então, isso é muito cuidadoso, assim, para você levar a responsabilidade que a gente tem, não é? Para poder levar essa informação a quem está do lado de lá. E você viu que o sotaque português deu uma florada agora, não é isso? Às vezes sai. Agora, assim, nós vamos para o próximo bloco, nós vamos terminar aqui rapidinho, e esses outros 2 blocos nós vamos fazer uma discussão aqui desse momento de imprensa livre, conhecimento, Fla-Flu, e também aí o país pegando fogo, né? Como é que a gente fica, a política mandando na economia. Até o próximo bloco. E aí, estamos de volta, não é? E nesse bloco agora nós vamos fazer aqui assim uma jogada, uma troca aqui de amabilidades, entendeu? Eu vou ser o Flu ou o Fla, não sei. Não sei, eu acho que eu vou ser o Atlético mesmo. Mas, brincadeira, mas falando sério, né? Eu e o Fuli, a gente estava comentando assim, com relação a esse momento que o país está vivendo, onde o país está contextualizado, quer dizer que o Conexão Empresarial também está imbricado, não é? Então, assim, Conexão Empresarial, não é, que eu acho que é um nome que foi um nome muito criativo quando, né, vocês pensaram, me leva muito a pensar sobre isso, quer dizer, a economia, mais do que nunca, quem é gestor e está aí do lado de lá sabe muito bem disso, mais do que nunca, acho que nunca antes na história desse país teve tanta influência e tantos obstáculos colocados pela política, não é, Felipe? Na verdade, foi bom você falar isso, porque nós temos o seguinte, a economia ela foi causadora, inicialmente,
da questão política. Agora, a questão política virou também causa da questão econômica. Sim, é. Nós temos um problema, o programa está indo ao ar, né, assim, de forma célere, e essa semana nós tivemos 3 pontos importantes para fazer uma análise, Nuno. Nós tivemos, pelo fato do PMDB, agora já sabemos que ele desembarcou do governo. Quando o PMDB falou que ia desembarcar do governo, dólar cai. Todos os índices começaram a flutuar, né? Ibovespa sobe. Os fundos de investimentos e fundos de pensão que estavam fazendo a posição deles, comprando ativo em dólar, começaram a vender porque estão entendendo que o dólar chegou no patamar e vão começar a desfazer da posição de dólar. E, ao mesmo tempo, você tem uma economia sinalizando assim, ó, se tiver mudança, eu quero mudança, porque não pode estar nesse compasso de espera. E nós temos, ontem saiu outro agravante, que foi o aumento do reajuste de contratos de financiamento da habitação. Da habitação pela Caixa, eu vi. Quer dizer, o arranjo produtivo do setor de construção civil, ele afeta todo mundo. Ele afeta indústria, ele afeta comércio, ele afeta mão de obra. E já vinha sofrendo, né? Então você já estava numa decrescente, inclusive um risco aí, se tem bolha, não tem bolha imobiliária no Brasil. Quer dizer, os preços dos imóveis estão caindo, os preços dos aluguéis estão caindo. O que acontece? Não entrando na paixão partidária, PT, PSDB, situação, posição, mas ouvindo vários empresários falando, nós precisamos de uma solução, de um lado para o outro, não pode ficar o país numa situação. E o que acontece? A economia parou. E você tem um problema na economia que chama-se confiança. Se eu tenho confiança, as pessoas consomem, e o fato das pessoas consumirem, eu gero riqueza. Quando eu tenho uma crise de confiança, né? E vale ressaltar aqui ainda o seguinte, que eu tenho uma crise política, eu tenho uma crise econômica, eu não tenho uma crise institucional. Apesar, com todo o respeito, as pessoas, é golpe, deixa... Não tem uma crise institucional. E é o que está dando sustentabilidade a toda essa anarquia. Porque virou. Que virou. Senão, e aí você tem o seguinte, ó, a queda em março da produção automobilística, foi quase 30%. Foi sério mesmo. Aí você diz o seguinte, não, mas a queda automobilística, beleza, a política do carro único tinha que ser... Tá, mas é uma questão de produção. Né? Você tem agora ainda um favorecimento das commodities, né? E isso beneficia Caratinga, né? O café é uma commodity, o maçu é uma commodity. Nós ainda estamos tendo um colchão, digamos assim, de benefício, porque o dólar ainda tá lá em cima. Agora, se o dólar começa a cair também, nós começa a sofrer. Nós vamos sofrer também, é claro. Então, além de uma retração do consumo, não é? Nós vamos ter essa dificuldade de poder... E aí você tem uns índices, que são alguns apontamentos que são muito fortes, né? Você tem 9 milhões de brasileiros desempregados. Aqui em Caratinga saiu um dado, eu vi hoje, que o número de desempregados já está... o número de pessoas sendo retiradas do mercado maior do que as que estão entrando no mercado. Ou seja, então você tem menos pessoas contribuindo para o INSS, você tem mais gente precisando de seguro-desemprego. Sim. Né? E uma coisa que é importante falar, quando a gente fala de confiança, é o seguinte, você não consome baseado na sua renda atual, você consome pela expectativa de renda futura. Claro. Se eu chego e falo assim, Nuno, tá certo, você vai ser promovido, você vai ganhar 40 mil reais por mês. Você já vai num restaurante melhor, leva a dona Heloísa, né? Ao mesmo tempo que eu falo assim, ô Fuli, você está com isso, você mandado embora daqui 60 dias. Você já para de gastar hoje. Claro, com certeza. Né? E aí você tem as pessoas com medo disso. Só no estado de São Paulo, esse ano, Nuno, 4 mil indústrias ligadas ao setor de autopeças fecharam. Então você fica imaginando que são empresas menores, aquelas daqueles arranjos produtivos ali. Tudo bem, mas que tem 50, 30, 40 funcionários, você multiplica por 4 mil. Sim. E tem uma questão assim também, que eu não sou economista, então eu estou dando uns palpites aqui assim, só porque eu queria aproveitar. Mas porque a conexão é assim, né? Ela interage. Exatamente, com tudo. A gente tem que estar ligado. Tem uma questão assim que eu li agora há pouco tempo que eu fiquei assim,
me incomodou porque eu nunca tinha pensado sobre isso, que é o tal do impacto da deflação. A gente nunca pensou nisso no Brasil, por quê? Porque a gente sempre teve índices de inflação altos antes do Plano Real e pós-Plano Real uma inflação controlada. Então, assim, ela subia 3%, 2%, mas mantinha sob controle. E aí eu estava lendo uma matéria sobre o Japão falando que um dos grandes perigos que o Japão enfrenta é a deflação. Eu falei, gente, mas deflação, isso é Ninguém ótimo. consome. Bom demais, mas não, é exatamente isso. Ninguém consome. Ninguém consome, você tem todo um processo. O país que tem uma das maiores poupanças internas do mundo é o Japão. As pessoas lá economizam. Pra você lembrar, quando teve a crise do subprime em 2008, e aqui eu quero dar uma opinião agora de cultura, né? Assistam ao filme Grande Aposta, baseado naquele livro Grande Aposta, Big Short. É fantástico o filme. Sobre a crise da crise do subprime. E o que acontece? Como é que o governo americano tentou sair da crise? Ele começou a dar $500 por família para poder consumir. No primeiro momento, por causa da crise de confiança, as pessoas pegaram o dinheiro e colocaram na poupança. Não, eu vou segurar, exatamente. Entendeu? Então, assim, sem consumo, né? Sem consumo, a economia estagnada. Aí está a economia estagnada. O que eu faço? Eu diminuo o preço para tentar vender. Aí, só que ninguém quer comprar porque está todo mundo segurando. O que não vale fazer, então inflação, alguma inflação. Bom, inflação nunca é boa, porque ela é vilã. É a pior forma de política de retirada de renda da população. Né? Uma inflação, como nós estamos hoje, de 11%, ela prejudica o milionário? Não. Ela prejudica o assalariado, quem ganha salário mínimo, quem precisa do dinheiro para ali comprar no supermercado. Né? Então, quem ganhava, se imaginar, com R$100 em janeiro de 2015, eu conseguia comprar uma cesta de produtos. Com esse mesmo R$100 hoje, eu compro menos 11%. E porque na época de hiperinflação, você tinha, era um bicho correndo atrás do outro. Você tinha uma inflação altíssima e você tinha uma série de fatores... Gatilhos que iam alimentando. Agora não tem. Quer dizer, então, você ganha R$100... A inflação é real, os 10% é real em cima de R$100. Você não vai receber R$110 no mês que vem. Você vai continuar recebendo seus R$100. É? Agora, o bom é que o mago dos teclados lá já falou que a gente tem que ir para o terceiro bloco. A gente se espera daqui a pouco. Bem, minha última chamada de bloco do Conexão Empresarial, né? Nessa despedida que a gente está fazendo aqui. E nós estamos fazendo um bate-papo, agora nós invertemos, né? Não é Fla-Flu, eu sou sempre o Flamengo, né? Nessa história aqui. Né? Eu sou flamenguista de coração. Nuno, nós falamos no segundo bloco que há um efeito de ação e reação entre política e economia no Brasil. E esse ano é um ano de campanha eleitoral municipal que vai estar vivendo, pode ser por coincidência ou com um calendário muito próximo, a questão do impeachment também, né, da presidente Dilma. Como é que fica, pensando de forma local, a economia para os empresários a reboque da política, na sua visão como jornalista? Eu acho que a gente chegou numa situação em que não dá para separar a questão local da questão nacional, né? Eu acho que a crise ela está tão integralizada no país inteiro, em todos os sentidos. Por quê? Porque ela foi apartidária, na realidade. A gente está percebendo isso. E é um momento em que os próprios partidos, ideologicamente falando, que era o que marcava, por exemplo, nas políticas municipais, ideologicamente você sempre teve, historicamente, você sempre teve limites. Não é? Os corta-goela e os pica-paus e o jacaré. Mas que, na realidade, eram ideologicamente posturas que marcavam, não é,
a sua decisão, eu acho, né, como eleitor e como forma de você ver o mundo, de visões de mundo. Nesse momento, eu pergunto para você, no seu município, você consegue, diante de toda essa salada que virou ideológica, que virou a disputa pelo poder em Brasília, você consegue separar ideologicamente quem é de tal posição ou de tais interesses? A gente não consegue mais, a gente está flutuando. Peraí, mas fulano de tal não era ele não apoiava fulano, e agora está lá no Planalto aceitando o ministério, não sei o quê. Então, assim, a gente ficou a gente está numa situação, não é, que não adianta. Todos nós estamos vivendo um momento que eu considero de transformação. Eu sou muito positivo. Essa semana eu vi... Toda crise gera uma oportunidade. Sim, eu acho. O Ricardo Amorim falou essa semana retrasada sobre essa questão, falando assim, olha, é só política se ajeitar que a economia... na mesma hora a economia do Brasil vai se ajeitar. Por quê? Porque a economia do Brasil ela vinha muito forte. Ela não sumiu, ela está aí. Só que ela está exatamente como o Fuli falou, ela está toda travada por questões políticas. Por quê? Porque uma reforma fiscal, por exemplo... Mínima. Nada no Congresso está funcionando, nada. O Congresso está voltado para cada um salvar a sua... E é só uma pauta, né? E é só uma pauta. É projeto de poder. Sim, é um projeto de poder. Não é a questão do não vai ter golpe, ou vai ter impeachment, não vai ter impeachment, ou vai ter golpe. Não. Isso é um pano. A Dilma, alguns podem não concordar comigo, eu tenho muitos amigos meus que não concordam com isso, mas a Dilma já caiu. Já. A Dilma está, infelizmente, a verdade é essa. Gostaria muito que ela tivesse dado certo. As alianças que ela fez não a sustentaram. Não a sustentaram. E eu acho que não só isso, né? Outras questões também, né? Mas eu acho que basicamente também politicamente. Isso. Falando foi essa questão, eu acho. Então, agora, assim, a gente tem essa decisão hoje do PMDB de pular do barco, não é? Coloca o PMDB numa situação que... Ontem eu pensei sobre isso e hoje eu percebi que eles já colocaram isso na pauta. Eu falei, beleza, o PMDB defendeu dentro do parlamento, com unhas e dentes, um projeto de governo do PT e dos partidos da situação, não é? De repente, agora, o PMDB sai e fala assim, não, a nossa pauta agora é outra. Por quê? Voltamos à questão ideológica, por interesses. Mas e a questão ideológica, meu filho? Peraí, então, quer dizer que você... Assim, agora vai um papo de professor de sociologia. Quer dizer que, até certo momento, você defendia o Estado e agora você vai defender a iniciativa privada. Sabe? Colocando a coisa bem antagônica, assim, mas... Como assim? De um dia para o outro, você, ideologicamente, agora você chutou o Marx... E você abraçou o Adam Smith. E abraçou o Adam Smith. Então, assim, e aí hoje o PMDB já não, mas as pautas que passarem pelo Congresso, nós vamos avaliar uma a uma diante do interesse do país. Meu amigo, aqui, meio difícil. E nós temos uma questão que é importante, quando a gente, foi bem você falar aqui, não dá para desvincular a pauta municipal da nacional, porque é o seguinte, nós precisamos rever pacto federativo, reforma política, reforma tributária, porque hoje os municípios, desde 88, quando promulgou a Constituição de 1988, os deveres vieram para os municípios, só que esqueceu de mandar a renda, a receita. O ônus está aqui. Agora o bônus está ficando todo lá com o governo federal. Eu não estou querendo isentar prefeito nenhum, não, porque eu acho que os prefeitos, quem quer ser prefeito, assumiu o ônus e o bônus. Sim, claro. Mas veja bem, eu tenho que bancar. Você vê o seguinte, eu tenho um amigo nosso que fala que tem uma coisa que é ridícula, e eu concordo. Eu preciso de um dinheiro do governo federal para fazer uma academia ao ar livre. Né? O governo do estado de São Paulo tem que ir lá pedir pinico para adiantar a campanha de gripe no estado. Você tem coisas que estão centralizadas e fica todo mundo de pinico na mão. Então você tem uma demanda que toda criança tem que estar na escola. E tem que estar porque nós queremos. Saúde para todo mundo, apesar que o SUS não consegue suportar isso. Eu tenho que dar mobilidade urbana. Isso tudo... As pessoas não vivem no estado, o Ulisses Guimarães falava isso, né? As pessoas vivem no município. No município. Cadê o dinheiro que vem? E aí você ainda tem uma fragilidade
governamental dos três entes, né? Vai ter colega aí do direito que vai falar que o município não é ente, mas os três entes, União, Estado e município, o mais frágil, menos preparado, até para poder investir em capacitação profissional, é o município. E é o que tem menos recursos. Eu acho assim, que como tudo no Brasil, o Brasil é o país das leis de marketing. Eu costumo falar, brincar muito isso. O Brasil tem o melhor código de defesa da criança, o melhor código de defesa do consumidor. Do idoso. Do idoso, tá? Mas nada disso funciona. Não é? Então, assim, eu, por exemplo, como eu sou da velha guarda, eu de alguma maneira, eu concordo com a redistribuição assim, tributária. Por quê? Com aquela ideia da lei Robin Hood, eu acho que era uma ideia muito interessante. Municípios grandes, né, e ricos poderem ajudar na distribuição. Só que isso foi levado a um patamar que eu acho muito articulado por interesses da federação, né, federativa, que os municípios sofreram demais. Agora tem que voltar atrás, não tem cabimento. O município está... Os próprios tributos que ficam sob a responsabilidade do município são os mais difíceis de serem cobrados. Né? Mas, Nuno, mestre dos magos falou que acabou aqui. E eu sempre Tava bom. Vamos fazer o 2 agora, Conexão Empresarial 2 agora. Eu sempre dei espaço aqui aos empreendedores para falar e mandar a mensagem. E hoje, então, a minha mensagem, agradecendo ao Nuno pela passagem aí, pelo rito. O programa é do Nuno hoje. Então, eu vou mandar uma mensagem rapidinha aqui, que já estouramos o prazo, e o Nuno vai fazer o encerramento do programa. Eu quero agradecer a você, nosso telespectador, nosso sentido de estarmos aqui fazendo esse programa, fazendo a Doc TV, é para levar um conhecimento, uma proposta de conhecimento, de informação para você, né? Nós sempre fizemos com a intenção de atingir e fazer o melhor. Podemos ter errado, ter falhado, isso é natural do ser humano. Mas em tudo, respeitando a sua inteligência e honrando com a credibilidade do jornalismo e da produção da Doc TV. Muito obrigado por ter estado conosco, por ter me acompanhado e agora eu tenho certeza que eu vou estar junto com vocês aí assistindo o meu amigo Nuno com os seus entrevistados, num ano que vai ser muito acalorado, que vai ter muita gente boa aqui para dar bons depoimentos e de levar a mensagem do empreendedorismo. Muito obrigado e assim agora, fechando com chave de ouro, o novo apresentador do Conexão Empresarial, Nuno Albuquerque. Fuli, nós é que agradecemos muito assim, todo esse empenho que você teve nesse projeto e assim, eu sempre foco muito numa questão. Essa aqui é uma televisão universitária, é uma televisão comunitária, ela pertence à comunidade. E os 3 programas que eu fiz aqui me deram um prazer enorme na comunidade, no supermercado, algumas pessoas chegarem até mim e virem falar sobre a entrevista que eu fiz, por exemplo, sobre o professor, sobre coaching e tal. Então, assim, que eu acho que é aquela informação que a nossa responsabilidade social como meio de comunicação está sendo cumprida, né? A gente está aqui para poder compartilhar esse conhecimento que a gente tem acesso com vocês, né? E eu acho assim, que sempre tivemos esse cuidado aqui, você sempre foi um instrumento desse meio e eu quero muito continuar agregando esse valor ao Conexão Empresarial, não é, trazendo novas ideias, estando aberto, quero cada vez mais abrir um canal de comunicação com o empresariado, não é, com a força produtora desse país, desse nosso município, com a força inteligente, intelectual, para que a gente possa fazer desse programa um instrumento de progresso para essa cidade, para esse município e para essa região. Então, fica aqui o nosso abraço a você. Obrigado. Muito obrigado por você ter me dado essa responsabilidade. Fiquei muito lisonjeado e espero que eu chegue, pelo menos, né, no seu pé. Vai ganhar. Obrigado, gente. Até lá.